Alô pessoal, muito boa tarde ou muito boa noite, como queiram, não é? Porque desde o término do horário de verão, parece que a gente se acostumou, não é? Com uma noite mais para dentro, digamos assim, e o sol, ou pelo menos a claridade ficando até mais tarde. Mas quer seja dia ou noite, é um prazer muito grande estar aqui para a apresentação. Pasmem, vocês não vão acreditar, o programa desta tarde ou desta noite, leva o número, vai entrar, eu vou tirar até a caneca daqui, olha lá, 2752. É espetacular, é programa que não acaba mais. E eu gostaria de contar muito com a participação de vocês de casa, o que vem acontecendo no decorrer desses 14 anos. Não se esqueçam, dia 1º de abril, agora, bem no dia da mentira, nós vamos celebrar os nossos 14 anos. Vocês podem participar acessando o Facebook, que é Facebook/TV Mais ABC, o mais por extenso, MAIS. Você pode participar pelo www.tvmaisabc.com.br, só aqui ó, no sapatinho, ou então no contato@tvmaisabc.com.br. Atenção, porque o tema desta noite é planejamento sucessório. E nós vamos contar com a presença da doutora Juliana Assolari, advogada. Boa noite, Juliana. Ó, a galera toda. Obrigada, boa noite. Prestigiando a sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço o seu convite por estar aqui também. Imagina, o prazer é todo nosso. Quase que você pega o aniversário. Pois é, por uma semana. Não dá nem uma semana, né? Não dá nem uma semana, hoje já é quarta-feira. É tudo ao vivo aqui, viu, gente? Tem programa que é tudo gravado, mas não, a gente faz tudo ao vivo. Qual é o planejamento sucessório mais pedido? O que as pessoas querem? Todas querem aquilo que os outros querem? Na verdade, não, né? Acho que o planejamento sucessório é sempre indicado para as famílias que têm algum patrimônio e tenham mais de um filho, né? É aí que começa uma Exatamente, novela. Porque não é só o filho, tem a nora, o genro, e é quando a família vai crescendo, começa a haver as dificuldades. Então, um senhor ou uma senhora que tem uma empresa ou tenham vários imóveis, eles fazem esse planejamento ainda vivos, quando estão tranquilos, para deixar organizado para passar para a próxima geração. Isso eles podem incluir os filhos na empresa também, né? Também. Já dividir em cotas. Sim. Na empresa sempre é mais difícil. Às vezes tem 3 filhos. Os 3 filhos gostam de trabalhar na empresa? Tem afinidade? Não. Só 1 ou 2. Então aí tem que verificar, olha... E se for só no papel? Quando você é só no papel, você não trabalha, você não tem o prolabore, você tem direito aos rendimentos, aos lucros, né? Mas você sim pode ser dono. Então divide lá em 3, por exemplo. E quem trabalha tem o prolabore, que é o salário, e quem não trabalha tem direito aos lucros. 25 para o diretor-presidente, que geralmente é o cabeça, Isso. 25 para a esposa, sim. Não é? Sobram 50. Vamos falar que tenha 5 filhos, 10% para cada um. Exatamente. Sobrou lá o lucro no final do ano, é uma forma de fazer uma sucessão, não é? Sim, é. Na empresa, quando tem uma empresa familiar, nós recomendamos muito que seja feito o planejamento, Dário. Por quê? A empresa é um organismo vivo. A empresa, quando tem um falecimento repentino de um fundador ou do presidente, dá um impacto para os clientes, para os funcionários, para quem está lá, dá aquela insegurança. E agora, o que vai acontecer? Então, se tem esse planejamento, numa sucessão, num falecimento planejado, né? A pessoa está doente, sabe que pode falecer, ou num falecimento repentino, os negócios continuam. Salários são pagos, as famílias recebem os prolabore, seus lucros, tudo fica muito mais tranquilo. Agora, e quando há, por exemplo, disputa de cargos, né? Um é diretor disso, outro é diretor disso, não sobrou mais direção nenhuma, tem que ser auxiliar de escritório. Como é que faz? Olha, o que a gente costuma fazer lá no escritório? Tem 5 irmãos, como você deu um exemplo, pegar os 5 irmãos. Os 5 querem ser diretores. Temos que criar 5 diretorias. Cria departamentos. Departamentos. Qual que é a nossa preocupação? O papel aceita qualquer coisa. Você pode criar 5 diretorias, 5 gerências, enfim. Só que tem que caber dentro do orçamento, né? Então, eu falo que o planejamento sucessório está alinhado com o planejamento financeiro também. Porque 5 diretores, 5 cargos, 5 salários. Se couber no orçamento,
diretor comercial de novos negócios, de tecnologia, comercial, financeiro. E aí vai vários nomes aí que a administração nos ajuda nessa questão. Agora, mesmo fazendo tudo com antecipação, tudo certinho, dividindo em cotas, tudo certo, ainda dá confusão? Não só na questão de cargos, né? Questão de divisão mesmo de bens. Olha, se faz antes, é difícil depois você contestar. Mas aí você descobre que um dos imóveis está no nome só do outro, o outro está no nome só de um. Aí o que acontece? Quando você está em vida, 50% do que você tem, você pode doar para quem você quiser. A gente chama de disponível. Você faz o que quer. 50% obrigatoriamente é para os herdeiros. Para os herdeiros. Nesse planejamento, tem pai que fala, eu prefiro privilegiar um filho que trabalhou comigo aqui e um filho que não trabalhou. Então ele pode fazer essa divisão diferenciada se respeitar a legítima. Quando acontece isso, é confusão na certa. Se o pai não foi claro fazer isso, fizer um planejamento, ela tem um imóvel que eu estou deixando só para um irmão, ou estou doando para um sobrinho, ou para uma tia, ou para eu sou muito grato a alguém, eu quero retribuir a gratidão e deixar. Aí sim dá confusão. E na questão de cotas da empresa, por exemplo, ele deixa 120 cotas para um e 10 cotas para outro. Ele pode fazer isso? Se tiver dentro desses 50% que ele pode dispor como ele quiser, sim, ele pode. Se ultrapassar esses 50% de todo o patrimônio, não, ele não pode. E aí tem que entrar com ação para anular essa doação, para voltar para o espólio e fazer a divisão igualitária. Quer dizer que 50%, vocês estão entendendo? Precisa prestar muita atenção, porque primeiro a gente pensa que a família dos outros não tem confusão, é só a nossa. Mas não, em todas as famílias dá confusão. Sim. Então é bom aprender bem aprendidinho. Então você tem uma empresa cujo valor é 100% de cotas, por exemplo. Sim. 50% das cotas é do diretor, fundador, presidente. Certo? Aquele que fundou, começou e a firma tem 40 anos em cima do lombo dele. Isso. Com 50% ele faz o que ele quiser. O que ele quiser. Os outros 50% e não entra a esposa? Depende do regime de bens. Se ele tiver 70, 80 anos, provavelmente é de regime de comunhão parcial. Tá. Comunhão total. Total. Então, o patrimônio é dos dois. Então, um falecimento é meeiro. Então, pega a empresa, divide por dois. 50% é do cônjuge sobrevivente. Os outros 50% por herdeiro. Desses 50%... Dos 50 que sobraram. Dos 50 que sobraram, exatamente. Desses 50%, 25% ele poderia deixar para quem ele quiser. Para um sobrinho. Eu já vi muitas citações, né, de curioso que eu sou, fico olhando e analisando essa papelada toda, e hoje em dia é uma facilidade muito grande, Sim. não é? Na divisão de cotas, eles já põem o valor da cota. Há 15 cotas no valor de R$1 cada cota. Pode ser contestado? Sim, não, na verdade, não é o valor da cota, é o percentual, porque a cota tem um valor contábil. E quando faz a transferência das cotas no contrato social, vai pelo valor contábil e não pelo valor patrimonial. Porque o valor patrimonial envolve imóveis, envolve patentes, estoque, contratos em andamento. Então, o valor da empresa é uma avaliação muito mais complexa que só o valor da cota. Não é como uma ação na Bolsa de Valores. Eu paguei R$100 a ação porque ela vale R$100. O mercado precifica. Numa empresa fechada, numa empresa particular, não. Então não é porque está escrito que vale R$1 que vale R$1. Não. Isso é só para efeito contábil. Isso quando contestado. Exatamente. Se alguém contesta, o que faz? Tem que fazer uma avaliação da empresa. Então nomeia-se um perito que vai avaliar quanto vale aquela empresa. Aí pega ativos, passivos, né? Imóveis, estoque, aí vai fazer uma avaliação de quanto vale a empresa e divide o valor pelas cotas sociais. Há sempre confusão, né? Outro dia eu assisti um show do Rod Stewart, né? E ele cantou junto com uma das filhas dele, tem 8 filhos. Uma das filhas é a Ruby Stewart, que cantou com ele o Forever Young. Aí eu fico pensando, né? Até nessa disputa artística, né? Ele passou, naquele momento, naquele show, a herança dele para Ruby. Sim. Que talvez ela tenha geneticamente puxado afinidade, e herdado talento ou talentos do pai. E os outros irmãos, eles podem protestar também? Eles podem querer participar do show? Nesse caso, eu pretendo que não, porque não é um patrimônio, né?
Na verdade, lembra que eu disse que numa empresa, por exemplo, tem 5 herdeiros, nem todos têm afinidade com o negócio, competência e afinidade. Então, sempre os filhos não são iguais. Você tem filhos, né? Os filhos não são iguais um ao outro. Não aspiram às mesmas coisas. Mesmo porque hoje em dia tem filhos de mães diferentes, aquela coisa toda. Exatamente. Então, essa dinâmica da família atual, ela é muito complexa. Então, não dá para um pai falar, olha, estou deixando esse patrimônio, o João vai ser isso, a Maria vai ser aquilo e o Pedro vai ser aquilo. A gente não consegue fazer, porque às vezes o filho não quer trabalhar na empresa, quer ser músico, por exemplo. Nesse caso do Rod Stewart, ele teve uma filha que uma quis seguir os passos dele. Teve vantagens inúmeras. É tangível, é contável? Acho que não, né? Ele abre portas, né? Claro. Há falecimentos também súbitos, né? Sim, conforme você estava dizendo. Esse aí pega todo mundo de calça curta. E muitas das vezes a gente nunca espera a morte, mas ela está sempre perto. Basta estar vivo, então não né? é uma morte com uma pessoa de 88 anos. É uma morte que assolou e pegou desprevenido um diretor-presidente administrativo de 45 anos. Isso. Aí é um pega para capar. Não é? Agora, se antecipadamente, por exemplo, vamos supor no caso de uma doença mais prolongada, não é? Ele passar a reformular o contrato social. Ele pega o contrato social e aquele filho que está com ele desde o primeiro dia que abriu a empresa às 5 da matina e abre essa empresa há 40, 50 anos, pode ser uma quitanda, um bar, qualquer coisa, viu, gente? Não é só grandes empresários, não. Qualquer negócio. Qualquer negócio, qualquer sociedade na qual entram ou não os herdeiros. Os herdeiros podem não entrar na sociedade, mas fazem parte do patrimônio. Do patrimônio. Ele passar um volume de cotas bem maior para um dos filhos. Acontece isso. O que eu faço quando chega lá? Eu falo, qual que é o universo do seu patrimônio? Imóveis, dinheiro e empresa. Porque o que acontece muito com o fundador, como você disse, fundei há 40 anos atrás. Não é só dinheiro aquela empresa, tem um valor sentimental para ele. Tem lá o porteiro que está com ele desde quando ele abriu. Tem a pessoa que está ali na produção desde o momento que abriu. A secretária está há 30 anos com ele. Então tem um componente emocional ali e um comprometimento dele com a empresa e os funcionários. Então, ele se preocupa muito com a continuidade do negócio, não é só dinheiro. Então, quando acontecem esses casos, nós pegamos todo o patrimônio e falamos, olha, ele chega e fala, Juliana, é o Pedro que tem afinidade com o negócio, que vai saber tocar na minha falta. Não vai ser o João. O que eu faço? Nós daí fazemos um equilíbrio na divisão do patrimônio entre eles. Mas ele pode dar 95% de cotas para um? Pode, ele vai compensar com imóvel ou com dinheiro aplicado ou com outros bens. Pode. Os outros? Os outros. Ele pode dar 95% das cotas da empresa e equilibrar o quanto vale a empresa com imóveis, por exemplo. É meio matemático. É matemático. Meio não, é matemático. É matemático, né? Não tem muito... Nossa, já é o intervalo? Então nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. O assunto é muito complexo, porque cada caso é um caso. Sim, cada caso é um caso. Se é onde nós podemos usar essa máxima, nesse... Cada família é uma história. Cada família tem a sua tipicidade. Isso. Ou para melhor ou para pior. Geralmente é para pega para capar, viu? Já no velório, lá na varanda do velório, já está se discutindo isso. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais número 2752, recebendo com muito prazer para o tema Planejamento Sucessório a doutora Juliana Assolari. Ontem foi aniversário da Malu. Manuela. Da Manuela, é tudo Manuela. Quantos anos fez a Manuela?
Uns 23, é sorteio. Hoje é do Lucas. Quantos anos faz o Lucas? 23 nossa, também. É uma equipe... Estamos por fora aqui. Nossa, eu então vou te falar um negócio. A média da equipe é 23, 21, 20, né? Aí chega, eu entro no rolo, sobe para 240. Um abraço então, Manuela, um abraço para você, Lucas. Muito obrigado. Realmente a parte operacional da TV Mais é formada por jovens universitários. Se não estiver estudando, no way, tem de estudar, não é? Muito bem, vamos prosseguindo aqui com o tema planejamento sucessório. E muitas vezes a gente só de pensar já dá um sufoco. É ruim pensar, né? É ruim, porque, sabe, seja lá o que você tiver, ou pode dividir, eu acho que cria um mal-estar familiar muito negativo, né? É porque o pai ou a mãe, quando falam com os filhos falam, nossa, mas está tudo bem, você já está antecipando a sua morte. E se o filho fala, o pai fala, poxa, mas eles estão querendo me matar. É verdade. Então, sempre é um assunto muito delicado, nunca traz tranquilidade, é sempre desconforto. Sabe por quê? Sempre tem o filho mais fino, não é? Cada um é cada um. Aquele, não, pai, imagina, não quero nem tomar. E tem aquele que fala, e aí, velhão? Isso aí. Quero pegar onda. Quero pegar. E vai saber também o que a gente não fez, né? Que a gente quer dar uma de bonzinho também, agora aqui se faz é que se paga. Exato. Todos nós já fomos jovens um dia. Já fomos novos, já fomos rebeldes, já fomos contestadores, não é? Só que chega a vez da gente também. Chega a vez da gente. Não é? As mulheres são mais compreensivas, doutora, pela sua experiência? A mulher tem mais sensibilidade, porque o homem, geralmente, ele tem mais apego ao negócio. A mulher tem mais apego ao negócio, mas ela pensa também nos filhos, nos netos. O homem é aquele que, né, acorda de manhã, tô lá trabalhando, mata um leão por dia. Esse é o perfil do empresário brasileiro hoje com 60, 70 anos. São pessoas que vieram, muitos são descendentes de imigrantes, começaram um negócio do nada e estão lá, no dia a dia. Eles não têm nem tempo para pensar, ainda mais num país como esse, né? Não tem tempo, acho que a mulher tem um pouco mais de sensibilidade. Quando o casal está unido num planejamento sucessório, facilita. Porque o marido é mais duro, mas a mulher vem com jeitinho e vai costurando. Isso que eu ia dizer, toda essa parte de uma suposta fragilidade, ela acoberta uma esperteza muito grande, uma memória fantástica. Ela não precisa consultar os documentos os quais estão se discutindo. Se bobear, ela cita até o número do processo. É isso mesmo. Não é? Então ela é meticulosa. Meticulosa e não vai deixar passar nada, não. Com toda a delicadeza, repito, que lhe é peculiar. Isso mesmo. Não é? O homem já é mais esbaforido, bate na mesa, levanta, então não quero nada. Aí ele chega na rua, dá meia volta e... Opa! Imagina, o que eu fui falar, não era nada disso. É isso mesmo, é isso mesmo. Como se sair, ou sair-se, né, de uma situação mais grave, ainda em vida, né? Faz-se essa sucessão de qualquer jeito, mesmo contradizendo alguns, ou não? Enquanto não se chegar num acordo verbal, não se coloca no papel. Não, o dono do patrimônio, se não tiver um acordo, ele pode fazer um testamento. O testamento é uma declaração unilateral. Ela se sobrepõe ao... Isso. Olha, eu, Juliana, 50% do meu patrimônio eu quero que faça isso. A outra 50% segue a legítima. Então, nem no testamento ele deixa tudo para quem ele quiser? Não, ele pode mudar. Esse 50% ele pode destinar. Tem pessoas que deixam 0,25% de um apartamento para associação, para a igreja, para um empregado de confiança. Tem testamentos muito robustos, que ele realmente partilha... Meticulosos, né? Meticulosos, que divide o patrimônio para várias pessoas, não só para os herdeiros. Então, se não há um consenso entre os filhos de, olha, vamos sentar e já fazer a divisão do patrimônio da empresa, dos imóveis, aí ele pode fazer o testamento. Eu acho que os fatores que complicam, digamos assim, um suposto encontro familiar para esse tipo de decisão, com a presença mesmo de advogados e pessoas especializadas, é a presença do segundo escalão, né? Então, você não vai falar só com o filho, você vai falar com o filho e com a nora. Você não vai falar só com a nora, você vai falar, entendeu? Então entram muitas pessoas
que vêm com pensamentos diferenciados mesmo, porque não fazem parte da... Não viveram a mesma história, né? Não viveram a mesma história. Famílias de histórias diferentes. Você falou um ponto importante. Essas reuniões, o advogado, ele nunca pode ser só advogado. Um advogado que trabalha nessa área tem que ter uma sensibilidade de pegar os detalhes, de saber colocar as palavras corretas. O que a pessoa está querendo na realidade, né? O que ela quer, você não pode ser muito direto, né? A gente vê situações porque a mesa do escritório, uma reunião dessa, vira um encontro familiar e sai todas as histórias possíveis. Tem que ter muita descrição e uma pitada de psicologia para saber lidar com tudo isso. Porque não é só uma ciência exata, olha, tem patrimônio, a 100 divide 25 para cada um. Tem que ter todo um liame, conversar, explicar, entender a necessidade, as expectativas. Então, um acordo muito bem costurado. Existe, doutora, uma idade limite para que prevaleça e se dê realmente o atestado de ser uma assinatura sadia? Mudou muito, né? Antigamente tinha, mas até mais de 70 anos, mais de 80 anos. Hoje não. Hoje parte do princípio que a pessoa, se ela tem 95 anos, ela pode ser lúcida. É, porque com a longevidade... Sim, ela é lúcida. Então só se questiona, assim, olha, a assinatura, o ato que foi feito, se for autos muito discrepantes. Por exemplo, deixou 50% do patrimônio... Para o gato. Para uma pessoa que não tinha vínculo, ou para E uma namorada muito merece, nova, viu? né? Muitas vezes o gato merece. Merece, às vezes mais. Não é? É que a nova gerontologia, geriatria, as duas pontas, né? A pediatria, está tão avançadas que se até ofende uma pessoa de 90 anos colocando em dúvida, não é, o suposto peso da assinatura. Tem um cliente de 94 anos, ele foi fazer cateterismo sozinho. Entrou. Como? Preciso de acompanhante? Eu só tenho 94 anos. Foi dirigindo o seu carro, entrou, fez o cateterismo e saiu. 94. Sozinho, ele foi que dá sozinho, 94. Mas por que eu preciso de alguém para me acompanhar? Não. Mas ele vivia sozinho mesmo? Não, casado, 4 filhos, família casado maravilhosa. Com uma menina de 19, acho. Não, com uma senhora de 89. Não, uma gatinha. Gatinha, não. Muito legal, muito legal. É. Olha, eu queria... Então não tem mais a idade, assim. Ok, já estamos com o tempo esgotado, é isso? Queria agradecer muito a doutora Juliana Solari por esse tema empolgante, não é? Elástico, ele tem 1000 nuances, né? Que é o planejamento sucessório. Mas eu acho que já deu para despertar a atenção dos nossos amigos de casa, das nossas amigas, não é? Tem de procurar um profissional, não resta a menor dúvida, pela experiência acumulada, pelas dicas, não é? Porque não pode deixar passar nem vazar absolutamente nada. Obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite. Até a próxima, então. Até a próxima. Non piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime. Para di bancare o pazzo. Até amanhã.